Como tenho notado, falar em utopia implica falar sobre natureza humana. Afinal, o pensamento utópico vê-se confrontado com um dilema filosófico clássico que pode ser descrito da seguinte forma: se admitirmos que existe uma natureza humana e que esta é, obviamente, imperfeita, a utopia, o bom lugar, torna-se impossível. Afinal, um ser imperfeito nunca será capaz de concretizar um projeto perfeito, e seria essa a razão pela qual todas as utopias se transformam em distopias. Mas se considerarmos que não existe uma natureza humana a condicionar o que é possível fazer, isso significa que, se criarmos instituições justas, os homens comportar-se-ão justamente. Neste caso, poderíamos resolver os problemas sociais corrigindo as instituições injustas, como Rafaelito Ludeu sugere na Utopia de Thomas More. Se abolirmos a propriedade privada, resolvemos as injustiças sociais. Reside aqui o âmago da reflexão metapolítica por excelência. Se não existir natureza humana, se tudo for construção social, então tudo é possível. Reformular as instituições que parecem erradas, por mais antigas que sejam. Imaginar um mundo sem quaisquer limitações ou condicionamentos e criar um mundo perfeito, sem problemas. Mas se existir uma natureza humana, se existir uma forma específica de ser humano que condiciona o modo como nos comportamos uns com os outros e interagimos com o mundo, então devemos ser particularmente cautelosos com os nossos projetos políticos, porque sabemos que as limitações e imperfeições humanas podem desencadear efeitos particularmente perversos. O domínio científico tem dado a vários níveis contributos para que possamos falar em natureza humana, mas é na literatura que encontramos recorrentemente esse exercício, como acontece com a terceira sugestão de leitura para este verão. Trata-se do livro O Deus das Moscas, de William Golding, um clássico da tradição distópica e de reflexão sobre a natureza humana, publicado em 1954 e traduzido entre nós por Manuel Marques numa edição Dom Quixote. Desde que foi publicado, este livro tornou-se uma referência cultural. Foi adaptado 2 vezes para cinema, em 1963 e 1990, e inspirou várias músicas e programas de televisão. Não é difícil perceber porquê. A história de um grupo de rapazes pré-adolescentes que, após um acidente de avião, se descobrem sozinhos, sem adultos, numa ilha do Oceano Pacífico, é um enredo irresistível. Mas perante uma felicidade inicial de liberdade e aventura, com os rapazes a procurarem regras que replicassem as normas civilizacionais, os desafios, os medos e a natureza fundamentalmente tribal do homem acabam por conduzir a um estado de caos e violência. Contra as noções de bom selvagem, de inocência natural e até de um espírito civilizador da colonização britânica que estava em discussão na altura, Golding recorda-nos que mesmo num sítio paradisíaco, longe de todas as instituições sociais potencialmente perversas e com crianças que estariam ainda livres das influências sociais, a natureza humana não muda e conterá sempre, latente, o potencial de conflito e violência. O esforço civilizador é a luta contínua contra as nossas tendências naturais e nem as crianças, por muito novas que sejam, estão a salvo. Num ensaio posterior, ainda não traduzido para português, William Golding reconhece a motivação para escrever este livro. Procurei à minha volta alguma forma conveniente em que esta tese pudesse ser desenvolvida e encontrei-a nas brincadeiras das crianças. Decidi adotar a convenção literária de rapazes numa ilha, mas torná-los rapazes reais, em vez de recortes de papel sem vida, e tentar mostrar como o tipo de sociedade que eles desenvolveram seria condicionado pela sua natureza doentia e decaída. O autor escreve, em particular, contra o livro The Coral Island, de R. M. Ballantyne, invertendo o pressuposto desse clássico texto de aventuras. Se ali as crianças se confrontavam com o mal e o perigo que procuravam derrotar, em O Deus das Moscas, o mal e o perigo encontram-se no interior das próprias crianças. E apesar da popularidade das personagens principais, Rolf, Jack, Piggy, a personagem-chave para interpretar o livro de Golding é um rapaz chamado Roger, que o autor descreve no capítulo 4 a atirar pedras escondido na direção de uma das crianças mais pequenas. Havia, contudo, um espaço em torno de Henry, talvez com uns 6 metros de diâmetro, para o qual ele não se atrevia a apontar. Aí, invisível mas poderoso, dominava o tabu da vida antiga. À volta da criança agachada, iria-se a proteção de pais, escola, polícia e leis.
O mesmo Roger, já no penúltimo capítulo, lança uma enorme pedra que provocará a morte de um dos rapazes. O livro recorda-nos assim o argumento apresentado por Thomas Hobbes no seu Leviatã. No estado de natureza, sem leis, sem autoridade, sem Estado, o homem é o lobo do homem. São as regras morais e as instituições sociais, no fundo a civilização, que moderam o nosso comportamento agressivo e nos tornam menos selvagens. Terá William Golding razão?